estudo feito pela Strategy One, uma consultoria global de pesquisa, que revelou que a maioria dos americanos gostariam de saber perdoar mais. Olha só que coisa, eles gostariam de saber e não conseguem tanto quanto gostariam. Só que eles são bem mais criteriosos em escolher quem eles querem perdoar. Ainda tem isso, quem sabe perdoar é criterioso em escolher quem vai perdoar. A pergunta é, será que somente os americanos são assim? Somente os americanos? Será que os brasileiros e o resto do mundo também não entraria nessa estatística? O que é que você acha? Ou é só os americanos? Ou melhor, será que alguns de nós aqui, nesta noite, não entraríamos nessa estatística? Será que eu e você não gostaríamos de ser capazes de perdoar mais, de perdoar todo mundo e de não escolher a dedo quem a gente vai perdoar e como a gente vai perdoar do nosso jeito? Nesta noite, o Espírito Santo de Deus vai empoderar pessoas com uma capacidade, é o que eu creio, renovada, gente, de perdoar. A sua capacidade, quando você sair desse lugar, de perdoar não vai ser a mesma. Não vai ser a mesma. Se você crê e é uma dessas pessoas, diga, eu quero. Amém. Eu acho bom que você queira. Eu acho bom. Por quê, pastor? Porque a Bíblia diz que se você não perdoar, escute isso, você não pode orar. Não pode orar. Pode parar de orar. Tem alguém que você não perdoa? Só passe a orar depois que você perdoar essa pessoa, porque até agora a sua oração bate no teto feito bola de ping-pong, fala tum, 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 tum. Não passa do teto, não é Bíblia, não sou eu quem está dizendo. Então não adianta orar até que você perdoe, porque Deus não vai ouvir. Você não pode ser perdoado, não é só isso não. Se você não perdoar, você não pode ser perdoado. Não foi Jesus que disse isso? Não foi isso? Você não pode ser perdoado também. Quem quer ser perdoado? Diga eu quero. Então perdoe, meu irmão. Não tem jeito não, né? Perdoe. Ele só perdoa, Deus só perdoa quem perdoa. E se você não perdoar, tem outra coisa que você também não pode fazer, você não pode adorar, porque Deus só recebe a adoração de um coração perdoador. Pelo menos 3 coisas que você só tem se você perdoar. Você só pode orar, só pode ser perdoado, só pode adorar se você perdoar. Quem está comigo diz, eu creio. Eu sei que você talvez, daqui dá para ver, né, algumas fisionomias e algumas respostas, e nessa hora eu sei que tem gente que engoliu o seco assim, mas não se preocupe se você engoliu o seco, porque essa noite é noite de recomeço, meu irmão. Então, não se preocupe não, tá? 3 características de quem perdoa, esse é o tema da mensagem de Deus para você nesta noite. E eu vou convidar você para abrir a sua Bíblia na carta aí a Filemon, do verso 4 ao verso... do verso 4 ao verso 20, a gente vai ler, para dar continuidade à nossa série de pregações sobre personagens da Bíblia. E o personagem escolhido desta noite, o nome dele é Onésimo. Olha que nome bonito para você botar no seu filho. Onésimo. O personagem é Onésimo, tá? Filemon, se você tem dificuldade de encontrar, só ir lá no índice, não tem problema, ou no final da Bíblia aí engatar marcha ré, você chega lá em Filemon fácil. Se você não conseguir encontrar, acompanhe do telão, a gente vai ler a partir da ARA, Almeida Revista e Atualizada. Quem achou diz amém? Se você não achou, pode acompanhar do telão, tá? Dou graças a Deus, ao meu Deus, lembrando-me sempre de ti nas minhas orações, estando ciente do teu amor e da fé que tens para com o Senhor Jesus e todos os santos, para que a comunhão da tua fé se torne eficiente no pleno conhecimento de todo o bem que há em nós para com Cristo. Pois, irmão, tive grande alegria e conforto do teu amor, porquanto o coração dos santos tem sido reanimados por teu intermédio. Pois bem, ainda que eu sinta plena liberdade em Cristo para te ordenar o que convém, prefiro todavia solicitar em nome do amor, sendo o que sou Paulo velho, e agora até prisioneiro de Cristo Jesus, sim, solicito-te em favor de meu filho Onésimo, que gerei entre algemas. Ele antes te foi inútil, atualmente, porém, é útil a ti e a mim. Eu te envio de volta em pessoa, quero dizer, o meu próprio coração. Eu queria conservá-lo comigo mesmo, para, em teu lugar, me servir nas algemas que carrego por causa do Evangelho. Nada, porém, quis fazer sem o teu consentimento, para que a tua bondade não venha a ser como que por obrigação,
mas de livre vontade. Pois acredito que ele veio a ser afastado de ti temporariamente, a fim de que o recebas para sempre, não como escravo, antes muito acima de escravo, como irmão caríssimo, especialmente de mim, e com maior razão de ti, quer na carne, quer no Senhor. Se, portanto, me consideras companheiro, recebe-o, como se fosse a mim mesmo. E se algum dano te fez, ou se te deve alguma coisa, lança tudo em minha conta. Eu, Paulo, de próprio punho escrevo, eu pagarei, para não te alegar que também tu me deves a ti mesmo. Sim, irmão, que eu receba de ti, no Senhor, este benefício. Reanima-me o coração em Cristo. Meu irmão, será que é realmente possível viver o amor fraternal do jeito que Jesus ensinou? Você acha que é possível isso ou não? Ó, a gente está tentando aqui uma tarefa impossível. Mesmo depois de uma troca de farpas aqui verbais, daquelas, ou de uma demonstração clara de ingratidão, injustiça, ou depois de uma traição, será que depois dessas coisas todas é possível um perdão? Será que é possível? Seria de se esperar, por exemplo, que um importante dono de escravos conseguisse se reconciliar com um servo fugitivo? É de se esperar isso? É normal isso? Paulo tinha certeza que sim. Impressionante, gente. E é nessa certeza inabalável que o apóstolo Paulo escreve uma carta a Filemon, que era unha e carne com Paulo e também irmão em Jesus. O assunto da carta é sobre Onésimo, um escravo fujão, que abandonou a casa de Filemon em Colossos. Paulo explica na carta que no tempo em que ele ficou preso em Roma, ele encontrou Onésimo, e através do ministério de Paulo, Onésimo aceita Jesus como seu Salvador e se torna um irmão muito frutífero, de mãos sempre arregaçadas na obra de Deus. Pense num cara que gostava de trabalhar na obra de Deus. Naqueles dias era muito comum que um escravo fujão fosse tratado com dureza. Se você tem curiosidade de saber o que se fazia com escravos naquele tempo, escravos fujões, eu vou lhe dizer. Geralmente a testa do escravo fujão era marcada, quando ele era capturado, era marcado com as letras FUG, que era a abreviação latina de fugitivos. Assim, ele nunca mais poderia ser vendido, porque ele seria um escravo marcado para sempre com o estigma de desleal. O castigo, algumas vezes, poderia incluir quebrar as articulações dos escravos, quebrar os ossos deles, é o que acontecia, até mesmo executar um escravo crucificado. Então, usando bastante tato, porque Paulo teve que fazer isso, muita cautela, ele pede a Filemon que aceite Onésimo de volta, uma vez que agora Onésimo recebeu o perdão de Jesus. Se a pessoa recebeu o perdão de Jesus, por que não recebeu o perdão do patrão, meu irmão? E ele se tornou um irmão da família da fé, ainda tem isso também. Quando Paulo escreve a Filemon, ele sabia que o velho amigo, embora fosse um senhor de escravos, ainda assim tem, e é o nosso primeiro ponto, vai aparecer no telão, a dupla qualidade de quem perdoa. Você pode repetir comigo? A dupla qualidade de quem perdoa. Que qualidades são essas? Vamos ver, né? Perto dos últimos dias de vida, a Margarita Lasky, uma famosa humanista e romancista, ela disse a um entrevistador, olha só que interessante, ela disse assim: o que eu mais invejo nos cristãos, você pode imaginar o que é que ela disse que mais inveja na gente? O que é que você acha? Ela disse assim, ó, o que eu mais invejo nos cristãos é o perdão. Aí ela completa a fala dizendo assim, eu não tenho ninguém para me perdoar. Eu invejo isso nos cristãos porque eu não tenho ninguém para me perdoar. Que constatação cortante, hein, gente? Imagina você não tem ninguém para lhe perdoar. A Margarita tem razão. Talvez o perdão seja a marca mais invejável de um cristão. De todas as marcas que a gente tem. Pense no quanto a gente tem sido perdoado por Deus até aqui. Você consegue contar quantos pecados você cometeu desde que você nasceu? Não dá para a gente fazer a menor ideia, são milhões, trilhões de pecados. E quem é muito perdoado, muito deveria saber perdoar, não é verdade? Então vamos repetir comigo, quem é muito perdoado, muito deveria saber perdoar. É uma das nossas provas, é uma das provas do nosso cristianismo, sabia disso? Eu tenho que admitir que eu acho muito estranho, vou confessar para você, quando o cristão fala para mim assim, pastor, eu sinto muito, viu? Sinto muito, mas eu não consigo perdoar mais fulano não, para mim já deu, já estou por aqui com ele, já era, cheguei no meu limite. E assim muitas pessoas têm desistido de relacionamentos no trabalho, conjugais até,
Quando um cristão fala para mim que chegou no limite e não vai perdoar, está decidido a não perdoar, eu acho muito estranho. Eu pessoalmente, eu não sei você, mas eu acho pessoalmente muito estranho. Eu fico pensando se Deus também quisesse colocar um limite para nos perdoar. Alguém já disse assim, misericórdia, pastor. Será que eu e você já não teríamos ultrapassado esse limite há muito tempo, gente? Há muito tempo. Pense se Deus tivesse colocado limites para nos perdoar. Só que inexplicavelmente, ainda que a gente pise na bola com Deus todo santo dia, eu não sei você, mas é raríssimo um dia em que eu não pise na bola com Deus, seja no pensamento, seja em palavras, seja em tudo, porque quando eu não faço nenhuma besteira com a mão, eu faço com a palavra. Quando eu faço com a palavra, no pensamento, até sonhando, eu sonho o que eu não quero sonhar, não é brincadeira não. Então ainda que eu pise todo santo dia na bola com Deus, e você também, ao invés dele simplesmente nos fulminar, com estalar de dedos, que é o que a gente merece. Não, sabe o que é que Deus faz? Ele renova a misericórdia dele a cada manhã sobre nós, meu irmão. É impressionante, todo dia quando o sol nasce também uma nova misericórdia do Senhor sobre nós. Imagina isso, Lamentações 3, 22, 23, diz assim, olha só que bonito e emocionante também, é de arrepiar. As misericórdias do Senhor são, se você quer saber a causa de você não ser consumido, está aqui, a Bíblia diz, as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias, sabe o que acontece? Tem aqui, não tem fim, novas são a cada manhã, grande é a tua fidelidade. Aí, louvado seja o Deus que nos perdoa, meu irmão. Talvez a melhor notícia que eu posso dizer hoje para você nessa noite é que mais uma vez, pela milionésima vez, trilionésima vez, você está sendo perdoado em tempo real. Tempo real. Eu e você, a cruz de Jesus foi a expressão máxima do perdão de Deus por nós. Na cruz, Jesus recebeu o castigo que deveria ser seu e meu. Ele recebeu Jesus, o nosso Jesus. Na cruz, Jesus se colocou na frente da espada da ira de Deus, que estava já desembanhada contra você. Só que Deus embanhou a espada da ira dele no coração de Jesus, para não ter que desembanhá-la no seu coração. Ele cravou a espada dele no coração do filho dele. E a Bíblia diz estranhamente, inexplicavelmente, não sei explicar isso, ninguém consegue, que agradou o Senhor moê-lo na cruz. Como assim? É o filho dele. Agradou porque ele saciou a ira dele, uma ira justa e santa contra o nosso pecado. Não contra o filho, mas contra o nosso pecado, que, diga-se de passagem, estava em quem naquela hora? Nele, no próprio filho dele. Então a espada da ira de Deus estava embanhada no coração do nosso Salvador. O castigo que nos traz a paz, diz a palavra, estava sobre Jesus. E pelas pisaduras dele, fomos sarados, meu irmão. Fomos sarados. E porque nós fomos perdoados por Deus pela cruz de Jesus hoje nós temos a paz. Você pode dizer isso para você mesmo, hoje você tem paz. Não está tudo certo na sua vida, por fora não, mas por dentro tem que estar. Porque você tem a perfeita paz do príncipe da paz, presenteada por Jesus. Meu irmão, a exemplo do que Jesus fez por nós, só não vê quem não quer, que nada coopera mais para a construção do alicerce da comunhão e da paz do que o perdão. E o melhor de tudo é que através de Paulo e de outros irmãos da fé, Filemão teve acesso aos ensinamentos do maior professor em matéria de perdão que o mundo já conheceu, Jesus, o príncipe da paz. E se Jesus foi o maior professor do perdão, com certeza Filemão foi um grande aluno também. Tanto que Filemão ganhou a reputação de ter a dupla qualidade essencial de quem perdoa. Eu aposto que você está curioso para descobrir que dupla qualidade é essa. Então eu vou falar para você. Veja comigo o que diz verso 5 aí. Verso 5. Estando ciente do teu amor e da fé. Repita comigo. Amor, fé. Pronto, está aí. Amor e fé que tens para com o Senhor Jesus e todos os santos. Se você está anotando, se você está com um marcador, marque aí a palavra amor e a palavra fé no versículo 5. Perceba que aqui Paulo deixa muito claro que Jesus é o objeto da fé de Filemão. Jesus é o objeto da fé de Filemão. Não é uma raspadinha que você faz ali para ver se você vai ganhar, não é naquela fezinha que você faz na loteria da virada, no seu objeto da sua fé, a loteria da virada, meu irmão, você vai de mal a pior. Mas o objeto da fé aqui de Filemão não estava na loteria da virada, estava em Jesus. Mas tanto Jesus como todos os outros cristãos são objeto do amor de Filemão. O amor consiste em a gente buscar e desejar para o outro aquilo que a gente quer para a gente mesmo.
Como é que o bem que você quer para você, você não deseja para o outro, deseja mal para o outro, mas para você deseja o bem? E isso só é possível pela fé em Jesus. Uma pergunta agora de resposta óbvia. Quem não gosta de ser perdoado? Quem aqui não gosta de ser perdoado? Você pode até dizer assim, pastor, eu estou pouco me lixando. Talvez você já falou, já ouviu alguém dizendo assim, eu estou pouco me lixando para quem não quiser me perdoar. A gente costuma ver isso muito em novela, né, em filme, ou talvez você já falou, talvez você já ouviu. Mas se você é um cristão, você diz isso só da boca para fora. Eu espero, em nome de Jesus, meu irmão. Porque lá no fundo, você liga sim. Você liga sim. Por exemplo, você consegue se lembrar de como você se sentiu da última vez que você pisou na bola feio com alguém e alguém te perdoou? Você consegue lembrar? É emocionante. É um tipo de experiência inesquecível. Como você descreve esse sentimento? E se é tão bom a gente se sentir perdoado, por que será que às vezes é tão difícil a gente fazer a mesma coisa pelo outro? Não é tão bom ser perdoado? Amém ou não amém? Não é tão bom? E por que é tão difícil a gente fazer a mesma coisa? Porque é tão difícil perdoar algumas pessoas? Eu vou dizer, perdoar só é difícil quando a gente tenta melhorar. Escute isso, fala bem devagar para você não perder essa. Perdoar só é difícil quando a gente tenta melhorar o nosso amor pelo outro para depois perdoar. Agora não, eu vou perdoar, mas agora eu não estou preparado. Deixa eu sentir algum amor, ou mais amor, o amor suficiente para eu poder perdoar. Não é assim que a gente faz? Às vezes a gente posterga, amanhã, no outro ano. Nesse pezinho Jesus volta, você não perdoou. E agora é a hora de você engolir seco mesmo. Pode ser que você não suba. Eita, pastor, Jesus volta, corre o risco de eu não subir? Só porque eu não perdoei? Sim, só porque você não perdoou. Porque sua falta de perdão pode denunciar o seu cristianismo inexistente. A gente pode sim se iludir no nosso cristianismo e descobrir que o nosso cristianismo não passou de ativismo. Eu participei de tudo na igreja, eu fiz tudo que todo mundo faz. Mas no final eu descobri que eu não sou crente. Quer um exemplo bíblico? Judas. Judas expulsou demônios, sim ou não? Sim. Hoje, ou você acha que o Jesus que deu poder aos outros deu menos para Judas, não deu para Judas? Ele não fez acepção de pessoas, não. Judas era poderoso como todos os outros. Trabalhou, pregou, expulsou demônios, curou pessoas. No final, descobriu que não era cristão. Então, cuidado, meu irmão, cuidado. Não espere melhorar o seu amor para depois perdoar. Perdoe na hora. Perdoe instantaneamente. O segredo, então, é redobre sua atenção para você ouvir isso. Não tente aumentar o seu amor por quem você não consegue perdoar, para só então perdoar. Não vai funcionar. Aumente sua fé em Jesus primeiro. Repita comigo, aumente sua fé em Jesus primeiro. Quanto mais fé em Jesus, mais amor. Pronto, meça assim sua fé em Jesus. Como é que eu meço minha fé? Quando você tem amor, mais amor, muito amor, amor abundante. Principalmente em direção às pessoas mais difíceis. Nessa hora você já está pensando nessa pessoa difícil. Todo mundo tem alguém difícil com quem convive. Um colega no trabalho, alguém em casa, um cônjuge, um filho, seja lá quem for, um patrão, um funcionário. Todo mundo convive com alguém difícil. Todo mundo. Quando você não convive com ninguém difícil, se você for fazer feito um eremita, eu vou morar agora em cima de uma montanha isolado, não vou ficar com ninguém mais difícil no mundo. Pronto, então a pessoa difícil é quem? Você. Você é tão difícil que não consegue conviver com ninguém. Ninguém está bom para você. Você tem que se isolar do mundo, porque todas as pessoas são difíceis. Aí a conclusão óbvia é que você é tão difícil que não tem ninguém certo no mundo para você. E fora que você não consegue fugir da presença dos demônios, os diabos, os demônios ficam e o diabo fica como? Ao derredor. Claro, se você é cristão, ao seu redor campa o anjo do Senhor, mas os demônios ficam ao derredor, né? Então não adianta se isolar, tá? Não vai funcionar esperar aumentar, você tem que aumentar a sua fé primeiro, não vai funcionar esperar aumentar o amor, certo? Por que isso? Alguém pode perguntar. Porque o seu amor pelo outro tem que existir
E é muitas vezes, o seu amor pelo outro, que tem que existir, ele é muitas vezes inconstante, né? Nosso amor é feito o gráfico de frequência cardíaca, ele é inconstante pelos outros. Eu aposto que você é uma testemunha viva disso. Uma hora você está morrendo de amores para alguém, outra hora você não está amando mais, ou você está amando bem pouco. Em contrapartida, a sua capacidade de amar e perdoar o outro aumenta na exata proporção em que você aumenta a sua fé em Jesus. Então não mire no outro, não. Mire em Jesus, porque aumentando sua fé em Jesus, aí a sua capacidade de amar o outro também aumenta. Quem está comigo diz amém. Amém. Fé em Jesus e amor pelo outro, 2 ingredientes indissociáveis do perdão. Você vai repetir para a pessoa aí ao seu lado: fé e amor pelo outro. Fé em Jesus, amor pelo outro, 2 ingredientes do perdão. Amém. Perdoar só por fé em Jesus, escute isso também, mas sem amor nenhum pela outra pessoa, é hipocrisia. Eu tenho fé em Jesus, mas fulano eu vou fingir que eu amo só para perdoar. É hipocrisia. É tentar honrar o Criador e ao mesmo tempo desprezar a criatura a quem ele ama. Você ama Jesus, mas a criatura também é amada por ele. E vale frisar, ele morreu por uma chance igual a todo mundo. Inclusive, a todo mundo, até para Judas. Judas não quis, mas ele morreu por uma chance igual para todo mundo. Então, assim como perdoar exclusivamente por amor à pessoa é idolatrar a criatura e não ao Criador. Eu vou te perdoar, mas é porque eu te amo tanto, tanto, não tem ninguém que ama mais nesse mundo que você. Eu vou perdoar só por você, só por sua causa. É idolatria, está errado. O seu perdão, a mira do seu perdão não é primeiro porque você ama e você tem fé nessa pessoa. Fé em Jesus, amor por Jesus, por tabela você faz pelo outro. Amém? Então a sua comunhão com Jesus pela fé equilibra o seu amor pelo outro e torna seu perdão realmente eficiente. Paulo relembra essa realidade a Filemão no verso 6. Escute aí, ó. Escute o que ele diz assim: para que a comunhão da tua fé se torne eficiente no pleno conhecimento de todo o bem que há em nós para com Cristo. A palavra grega para eficiente usada aqui nesse verso é energizes, que literalmente quer dizer poderosa, olha só. Ou seja, a sua fé em Jesus tem poder para acessar o pleno conhecimento de todo o bem que existe em você, meu irmão. Sua fé em Jesus. Você sozinho não tem poder nenhum, chegar em lugar nenhum, mas a fé de Jesus em você sim. Essa fé é tão poderosa que é capaz de trazer para a superfície o amor de Jesus que está às vezes escondido lá no fundo da sua alma. Tem um amor no seu coração, mas está lá no fundo, nas áreas cavernosas da sua alma, onde você não alcança, mas sua fé alcança. Você não consegue não, mas sua fé alcança. Sua fé em Jesus gera amor para perdoar, seja lá quem for. Essa pessoa que está na sua cabeça, que você talvez, eu estou falando, você está, não, pastor, é porque você não conhece. Não, essa pessoa é quase o próprio Satanás. Assim. Dá não, ou é pior, teve aqui que disse, é pior, danou-se. Está vendo? Então, principalmente perdoar as pessoas mais próximas de nós, a nossa família de sangue e a nossa família de fé. Às vezes, mais difícil perdoar a nossa família de sangue do que quem a gente não conhece. Porque quem a gente não conhece, o que fala não fere tanto, né? Mas quem a gente ama e quem diz nos amar, quando fala certas coisas, causa feridas assim gravíssimas. Não é? Então eu falo isso com base em Gálatas 6:10, que diz assim, ó, enquanto temos a oportunidade, façamos o bem, principalmente a nossa família, então façamos o bem a todos, principalmente aos da família da fé, é o que diz Gálatas 6:10. Em 1 Timóteo 5:8, Paulo é muito mais incisivo, bem no estilo assim, cajadadas do tio Paulo. Eu acho que é um perfil que eu vi do Instagram, eu ri muito quando eu vi, cajadadas do tio Paulo. Segure firme aí no banco para ouvir o que ele diz, porque vem de Deus, é forte, é firme, mas é verdadeiro e vem de Deus. Ele diz assim, se alguém não cuida de seus parentes, especialmente dos de sua própria família, fez o quê? Paulo diz, negou a fé, e é pior do que um descrente. Meu irmão, se você for parar para pensar, você não acha meio esquisito ouvir alguém dizer que quer muito bem a um parente, um irmão na fé, mas nega a ele um dos maiores bens que alguém pode fazer pelo outro, que é perdoar? Não, eu amo. Mas você fala quase trincando os... Eu amo. Mas você quer... Você sabe, né?
Eu quase posso ouvir a voz do seu pensamento dizendo agora: mas não é tão simples assim, pastor. O irmão fulano parece uma panela de pressão. Ou parente fulana tem um temperamento explosivo. Então, eu tenho um temperamento explosivo. Não é ninguém, mas eu tenho um temperamento. Então, não dá, sabe? É dois bicudos, pastor. O negócio está esquisito. Falar é fácil. Se é assim, deixa eu te falar, te dar uma boa notícia, meu irmão. Você pode ser uma pessoa explosiva, ainda assim, super reconciliável. Sabia disso? Você pode ser uma pessoa sanguínea, você pode ser uma pessoa colérica e pode ser super reconciliável. Isso é possível, basta lembrar de acessar a sua fé em quem? Em Jesus. Em Jesus. A sua fé em Jesus libera o poder para perdoar. Perdoar com amor verdadeiro, um amor como o de Filemon. O nome Filemon significa aquele que ama. Olha só, aquele que ama. Esse tipo de amor perdoador é alimentado pela sua fé crescente em Jesus. Que não pode ser a mesma hoje que foi ontem, né? A mesma que vai ser amanhã. Né? Esse tipo de amor alimentado por Jesus, ele cresce, a sua fé em Jesus carrega um poder tão grande que quando ela entra em ação, é como se ela fosse uma verdadeira ebulição acontecendo, que vai surgindo de dentro de você e faz você vomitar o orgulho ferido e experimentar o alívio do perdão. Levante sua mão se você, qualquer pessoa que já vomitou pelo menos uma vez na vida, levante sua mão se já vomitou. O que é que acontece logo depois? Alívio, né? Você fica com aquela necessidade, é ruim pra caramba, até você conseguir vomitar. Então, quando você conseguir vomitar o orgulho, que é muitas vezes o que retém o seu perdão, pelo orgulho ferido, aí você vai experimentar o alívio do perdão. Isso é profético, viu? Isso é profético. Eu louvo a Deus por Ele ter me presenteado, por exemplo, com uma esposa tão explosiva, porque quem conhece Shirley sabe que ela é sanguínea, então, ela é tão explosiva quanto ela é reconciliável. Então, eu vou usar o próprio exemplo de Shirley aqui para vocês saberem que é possível você ter uma personalidade sanguínea e ser reconciliável. Essa é uma das qualidades que eu mais admiro em Shirley. Explosiva e ao mesmo tempo reconciliável. Ela é tão reconciliável que quando a gente se desentende, se tem uma coisa que ela não gosta de fazer, é deixar a gente ir dormir um de cara torta para o outro. Dependendo de mim, eu dormia. Ficava 2, 3 dias facinho, de cara torta, troncha para ela, mas ela não deixa não. Dependendo dela, ela não deixa não. E ela geralmente não me deixa dormir até que a gente faça as pazes. Ela fica no meu pé até a gente fazer as pazes. Se eu deitar na cama e me virar para o outro lado, tem isso. Ela deita, aí eu chateado, né? Não vou ficar olhando para a cara dela. Viro para o outro lado e tento dormir. Aí sabe o que ela faz? Eu virado para o outro lado e ela aqui. Aí ela começa a colocar o dedo no meu ouvido, cutucando assim. E eu chateado, né? E ela colocando o dedo no meu ouvido para a gente fazer as pazes. Se eu tentar me levantar e for me deitar no sofá, o que eu já fiz, ela me segue e ela senta no meu colo, gente. E eu com raiva. E ela senta no meu colo, fica sentada nas minhas pernas. Se eu desistir de dormir e resolver ficar sentado e calado, ela fica sentada do meu lado, me encarando, e seja quanto tempo for repetindo, vamos ficar bem? Vamos ficar bem, vamos ficar bem, vamos ficar bem? Vamos ficar bem, vamos ficar bem, vamos ficar bem, vamos ficar bem. Parecendo uma radiola quebrada e repetindo isso o tempo todo. Daí eu falo assim, tá bom, eu já perdoei. Eu já perdoei, mas ainda estou chateado, poxa. Eu preciso de um tempo, aquilo que eu estava falando, não acontece só comigo, acontece comigo também. Eu fico também, não, eu preciso de um tempo. Não dá, eu estou com raiva ainda, sabe? Pode ser. Eu tenho direito de ter o meu tempo aqui. Aí ela disse, não pode. Mas aí ela decide mudar de ideia e me diz assim, tá bom, eu deixo. Mas só se você me der um beijinho. Aí eu falo assim para ela, aí eu pergunto para ela, como é que eu posso te dar um beijo se eu estou aqui super chateado contigo? Não tem clima nenhum, meu. Vai ser um beijo aqui que é mecânico. Não... E você acha que ela quer saber disso, gente? Ela não quer saber disso. Então, em um desses episódios, ela partiu para cima de mim, ela roubou um beijo. Ela não queria saber se eu ia dizer sim ou não, ela roubou um beijo. E engraçado é que, sabe o que é que eu fiz? Quando eu percebi que ela ia para cima de mim roubar o beijo, eu prendi meu... Eu prendi... 2 meninos de 5 anos, não?
Mas quando a gente fica chateado com o outro, a gente, nossa maturidade, já perceberam, reduz assim, para uns 10 anos a menos, 20 anos, 25, 5 anos, 4 anos, a gente bota o dedo na boca, daqui a pouco está os dois de chupeta. Desse jeito, desse jeito. E eu prendendo a boca de pirraça. No fim a gente cai na gargalhada. Shirley consegue, né? O amor dela me vence, e depois disso eu não tenho como. Aí eu caí na gargalhada e a gente foi dormir em paz. Eu acho que eu posso dizer com muita certeza que a minha esposa é a própria encarnação de Efésios 4:26, que diz assim: façam as pazes antes que o dia acabe. Está lá escrito isso, depois você checa, tá? Efésios 4:26, façam as pazes antes que o dia acabe. Não vá dormir com raiva do outro não, meu irmão. Tente fazer de tudo para você não ir dormir com raiva do seu filho, do seu irmão, do seu pai, sua mãe, seu cônjuge. Agora percebam no nosso texto aqui, a ação de quem perdoa. O nosso segundo ponto vai aparecer no telão. A ação de quem perdoa. Talvez o verso 13 resuma todo o enredo dos versos 8 a 17. O verso 13 ele concentra o enredo todo dos versos 8 a 17. Porque aqui Paulo descreve em uma única frase que ele tem visto com os próprios olhos e bem de perto o caráter transformado de Onésimo. Veja o que Paulo diz na primeira parte do verso 13. Ele fala assim, gostaria de mantê-lo comigo, para que me ajudasse em seu lugar. Em outras palavras, Paulo está dizendo aqui, com uma frase ele está dizendo isso tudo. Eu quero te dizer que eu não desisti dele não, mesmo sabendo das burradas que ele cometeu. Acontece que agora ele é diferente, Filemão. Você precisa ver, Onésimo cuida de mim como você cuidaria. Impressionante, mas note ainda que os versos 11 e 12 dão alguns detalhes importantes da fala de Paulo sobre Onésimo, que não podem ficar de fora. Versos 11 e 12, escute o que o Paulo diz aqui, ele diz assim, ele antes era o quê? Veja aí, ele antes era o quê? Ele era inútil, não prestava para nada, servia para nada, mas agora ele é útil, tanto para você quanto para mim. Mando de volta a você como se fosse o meu próprio coração, gente. Você consegue perceber o recado indireto por trás dessas palavras de Paulo? É como se ele estivesse querendo dizer a Filemão mais ou menos o seguinte, eu vou parafrasear, e dá para parafrasear tudo isso que eu vou falar para você, porque cabe tudo isso que eu vou dizer, olha. Ora, se eu consentir que ele ficasse comigo, Filemão, apesar do passado podre, feito banheiro de posto de gasolina que ele tinha, por que você não pode aceitar ele de volta? Por quê? Ele está totalmente mudado, ele mudou tanto que ele agora cuida de mim como você cuidaria. Ele não é mais um peso morto, ele é útil, cara. Ele não vive mais pedindo aumento o tempo todo, ele não finge mais estar doente para faltar ao trabalho, ele não chega mais atrasado, ele não fica só enrolando no trabalho, fazendo corpo mole, ele não é mais assim. Ele faz até hora extra sem reclamar, ele agora se relaciona super bem com os colegas de trabalho, ele não adia mais o serviço de hoje para o dia seguinte, ele não fala mais mal do patrão, ele não costura mais os nomes dos colegas de trabalho na boca do sapo, ele me traz até cafezinho, cara. Só você vendo, e eu não sei, para falar a verdade, eu não sei se eu quero mandar ele de volta não para você, não é isso que ele está dizendo aqui? Eu não sei se eu quero mandar ele de volta, eu só sei que é preciso acolher Onésimo, meu querido amigo, porque quem perdoa, acolhe. Repita comigo, quem perdoa, acolhe. Está aí a prova. Eu perdoo, mas essa distância aqui, viu? No mínimo, ou mais, eu perdoo, mas essa distância não, quem perdoa, acolhe. Onésimo se tornou cristão, isso é maravilhoso, irmão. Agora deixa eu perguntar, você acha que isso diminuiu, pense comigo, acompanha o raciocínio, você acha que isso diminuiu a gravidade do erro que ele tinha cometido contra Filemão? Diminui? Ou paga a dívida dele com Filemão? Isso paga a dívida, sim ou não? Não. Vamos supor que você estaciona seu carro na frente da sua casa, não bota dentro da garagem, bota na frente da sua casa, aí uns garotos jogando futebol, de repente dá um chutão e quebra o vidro do seu carro. Aí ele bate a porta da sua casa, você abre, ele lhe mostra o vidro quebrado e ele diz assim, olha, quebrei sem querer, dei esse chutão, explodiu o vidro aí, mas eu estou pedindo desculpa. Está tudo certo? Não, o que é que está faltando? Restituição. Não é assim não. Aqui se faz, aqui se paga. Vamos pagar que é a prova das desculpas, não é isso? Então, de jeito nenhum, o fato dele ter se tornado, Onésimo ter se tornado cristão, paga a dívida que ele tinha com Filemão de jeito nenhum, e é por isso que mais na frente no nosso texto a gente vê Paulo se oferecendo para restituir Filemão da forma que for necessária, gente. Quem sabe, assim como Onésimo, talvez você
tenha algo na sua vida que você precisa restituir. Talvez você sabe e o Espírito Santo está trazendo na sua mente algo que você precisa restituir ou corrigir com alguém nesta noite. Mas isso não deve encher o seu coração de medo. Não, porque a maior dívida já foi paga na cruz. A sua maior dívida já foi paga, meu irmão, na cruz. Repita para o seu irmão do seu lado, a sua maior dívida já foi paga na cruz. Amém. Conta-se a história de um médico escocês, muito reconhecido pela perícia dele e bondade que ele tinha com os pacientes. Quem conhece um médico assim? Um médico muito bom e bondoso. Quem conhece? Quem conhece um médico assim é uma pessoa feliz, é sortuda. É muito bom a gente ter um médico que não é só técnico, né? É coração também. Então esse cara era assim. Depois que ele morreu, examinaram os livros dele e encontraram um montão de contas onde ele escreveu com tinta vermelha. Olha só o que esse médico escreveu, gente. Ele escreveu assim: perdoado, pobre demais para pagar. Diga aí que médico. Perdoado, não quero lhe cobrar um centavo, você não tem dinheiro, eu reconheço que você é pobre demais para pagar. E ele tinha escrito para muita gente isso. Mas a mulher do médico pensava diferente dele. E ela quis que aquelas contas fossem pagas a todo custo. Então ela iniciou o processo para receber o dinheiro. Daí, um dia, já diante do juiz, ele pergunta para ela, olha só o que o juiz pergunta: foi o seu marido quem escreveu isso? Ele escreveu de próprio punho essas palavras com tinta vermelha? E ela diz: foi ele. Então o juiz diz assim: pois, minha senhora, não há tribunal na terra que possa efetuar a cobrança quando o próprio credor escreveu a palavra perdoado. Foi o nosso próprio credor que escreveu para nós, perdoado. Na cruz ele disse: está consumado. Eu paguei tudo. Você não deve ao meu Pai mais nada. Escreveu com tinta vermelha ele também, não foi não? O próprio sangue. Sangue precioso, meu irmão. Meu irmão, quando Jesus diz: perdoados estão os teus pecados, você pode descansar seguro de que você está quite com Deus. Se você não consegue, as coisas estão tão ruins para você que você não consegue contar muitas bênçãos, saia contando essa nesta noite, em nome de Jesus. Saia celebrando, porque sua dívida com Deus está quite. Por causa de Jesus. O seu passado, seja lá qual for, não pode destruir o futuro que Deus preparou para você, meu irmão. Deus tem um futuro para Onésimo. Deus tem um futuro para você também. Então o que passou ficou cravado na cruz, quando Ele acolheu você de braços abertos, porque quem perdoa acolhe e sem reservas. Veja o exemplo dele. Acolheu você com morte de cruz. Por fim, a gente vai examinar aqui o motivo de quem perdoa, o nosso último ponto. O motivo de quem perdoa vai aparecer no telão. Pode repetir comigo? O motivo de quem perdoa. Quem perdoa tem um motivo. No verso 19, Paulo faz uma promessa a Filemão. Ele diz assim: eu pagarei, para não dizer que você me deve a própria vida. A verdade é que, como Filemão foi provavelmente salvo através do evangelismo de Paulo, em Éfeso, é de se esperar que Filemão se sinta em dívida de gratidão a Paulo e na obrigação de retribuir, perdoando, né? Onésimo, sem receber nenhum ressarcimento pelos prejuízos financeiros que Onésimo com certeza deixou quando fugiu. Só que Paulo estava tentando fazer Filemão entender que o perdão deve acontecer motivado por quitação de favores. Quando for quitado, aí... Não, porque isso seria o perdão forçado. E perdão sincero só pode acontecer se for voluntário. Repita comigo: perdão sincero é voluntário. Eu sei disso porque eu lembro como se fosse hoje, às vezes que eu aprontei com meu irmão e minha mãe chamava os dois, chamava um de frente, bora, peça desculpa ao seu irmão. E eu querendo esganar, né? Ele também querendo me esganar, e um pede desculpa ao outro. Foi sincero? Foi forçado. Tem pais que vão ainda além, não sei se vocês já viram algum reel no Instagram, mais de uma vez eu vi um reel tipo assim: a mãe pega uma camisa GG, grandona, e veste os dois irmãos na mesma camisa. E os dois irmãos na mesma camisa, ficam abraçados, vestidos na mesma camisa, um olhando para o outro, fica um tempão ali. Fiquem aí até se amarem. Funciona assim não. Perdão só acontece se for voluntário. Ninguém nunca deve perdoar por constrangimento, nem por interesse próprio, mas sim pelo benefício que o perdão traz a todos os envolvidos, tanto para quem é perdoado quanto para o perdoador. Quando a gente perdoa, a gente consegue reanimar até os corações daqueles que observam a gente.
Tem pessoas esperando só você perdoar. Estou falando profeticamente. Tem realidades que vão mudar só por causa do seu perdão. Perdoe e veja o que é que acontece como efeito dominó do bem. Pode perdoar, estou falando profeticamente, porque tem gente que está dependendo não diretamente do seu perdão, mas está observando, ver o que você faz para de repente perdoar também. Quem crê diz amém. Então, fale para a pessoa ao seu lado, o seu perdão inspira quem te observa. Amém. Todo mundo ganha com isso, meu irmão. Paulo está tão ciente disso que ele deixa isso muito claro no verso 20. Veja aí o que diz o verso 20. Sim, irmão, eu gostaria de receber de você algum benefício por estarmos no Senhor. Reanime o meu coração em Cristo. Olha o que ele está dizendo, reanime o meu coração. É alguém pedindo para que o coração seja reanimado em Cristo com a atitude. Em outras palavras, é como se ele estivesse dizendo nas entrelinhas, cara, com a ajuda de Deus, perdoe Onésimo. Com a ajuda do Senhor, perdoe Onésimo. Porque se você perdoar ele, até eu que estou de fora só assistindo, também vou ser beneficiado. Isso vai ser uma ducha forte de ânimo em mim. Meu irmão, perdoar traz tantos benefícios, principalmente para quem perdoa, que a gente nem é capaz de saber e contar quantos. Mas o legal é que a ciência descobriu alguns, sabia disso? Até a ciência descobriu alguns. Redobre sua atenção para escutar isso. Primeiro, perdoar incondicionalmente pode fazer você viver mais. É o que a ciência descobriu. É o que diz um estudo de 2011 do Journal Behavioral Medicine. Ou seja, quer morrer cedo? Quem quer morrer cedo? Levanta a mão. Quem quer morrer cedo? Ninguém, né? Então, se você quiser morrer cedo, colecione mágoas. Não perdoe ninguém. Não perdoe ninguém. Continue assim, aspirando raiva dos outros. Raiva de fulano, raiva do outro, raiva do outro. Continue aspirando assim e vai inflando, feito baiacu, até explodir de tanto ódio. Porque o que a ciência, não sou eu que estou, a ciência diz que é assim que acontece. Você vai aspirando, raiva, e você vai explodir. Não tem coração que aguente, diz a ciência, não sou eu não, tá? E o pior de tudo é que mesmo assim, há quem diga, talvez você mesmo está escutando, está se sentindo provocado e está dizendo dentro de você, dane-se fulano, pastor, dane-se o mundo, dane-se quem achar ruim, eu morro, mas eu não perdoo. Eu estou falando que eu já escutei, eu já aconselhei pessoas que disseram na minha cara assim, e disse com alterando a voz. Eu estava quase indo embora quando essa pessoa disse, tá bom, mas não sou fulano não. Está quase projetando. Pastor, eu morro, mas eu não perdoo. Em contrapartida, um segundo benefício de perdoar é justamente que perdoar deixa você menos irritado. Olha aí. Além de você viver mais, você vai viver menos irritado. Talvez tem gente aqui que gostaria de se irritar menos. Porque se irrita tanto durante o dia, quer viver menos irritado, então perdoe mais. Eu não estou dizendo que você vai ficar com sangue de barriga, uma mosca morta. Pode fazer o que você quiser, tanto faz. Não é isso. É que você vai só simplesmente perdoar quando você deve. Ficar cronicamente irritado causa efeitos na pressão arterial, olha só, gente. E no batimento cardíaco, enquanto que perdoar de verdade pode levar a uma redução no estresse. E com isso conter a raiva. A doutora Karen Schwartz, em um comunicado do Hospital Johns Hopkins, ela disse assim, existe um enorme fardo físico em estar machucado e desapontado. Tem muita gente que está machucado e desapontado e vive já há meses assim. Tem pessoas aqui que vão admitir que vivem há meses machucados e desapontados. Isso repercute na sua saúde emocional e física também, não é só espiritual não. Um dia um garotinho estava sentado num banco, escute isso, num banco de uma praça, nitidamente sentindo uma dor terrível. O cara passa por ele, está entronchando assim, e sentindo uma dor danada. Daí um homem que estava passando por ele pergunta ao garotinho, o que está acontecendo, cara? E o garotinho responde, eu estou sentado em cima de uma abelha. Daí o homem pergunta imediatamente, né? Por que você não se levanta simplesmente? Está sentado em cima de uma abelha, por que você não se levanta? E o garotinho responde, é porque eu acho que eu estou conseguindo machucar ela mais do que ela está me machucando. Cabo é ruim mesmo, não? Se lascando, mas ele está, né? E eu fico me perguntando, quantos de nós lidamos com o perdão do mesmo jeito que exatamente igual esse garotinho? Você tá assim, puxa vida, como essa ferroada está doendo, está doendo demais, mas eu tenho certeza que está doendo mais nesse infeliz.
E a gente fica pulando e querendo isso, e diz assim, eu só saio daqui quando eu esmagar esse infeliz completamente. É ou não é? É ou não é assim? Pois é, quantas vezes a gente prefere aguentar a dor pela satisfação sádica, porque isso é sádico, de acreditar que a gente está machucando mais o outro do que a gente está se machucando. Ah, está doendo em mim, mas está machucando muito mais o outro, e ele merece. Ele merece, então eu tenho que fazer isso. Somente quando a gente resolve se levantar do banco, meu irmão, da falta de perdão, todos os motivos começam a experimentar, todos os envolvidos começam a experimentar o alívio da dor e todos os outros benefícios que vêm com o perdão. Tanto a abelha quanto o ferroado também, as duas coisas. Quando Onésimo fugiu de Filemão e provavelmente roubou algum dinheiro dele também, eu acho que ele fez isso, é provável que ele tenha feito, como parece sugerir o verso 18, o nome disso é traição. Você concorda comigo? Traição. Agora, essa é uma informação muito importante, porque nessa carta a Filemão, Paulo está convocando Filemão a perdoar justamente a traição de Onésimo. E o que é mais difícil, Paulo quer que Filemão receba Onésimo como um irmão amado. O cara é traidor, mas vai ser recebido como irmão amado no verso 16, diz o verso 16. E o interessante aqui é que Paulo ele parecia saber que um dos benefícios de perdoar é que isso fortalece o relacionamento depois de uma traição. Você pode repetir comigo? Perdoar fortalece o relacionamento depois de uma traição. É possível, pastor? É sim. Por incrível que pareça, perdoar o outro quando acontece uma traição pode ser a chave para salvar ou fortalecer o relacionamento. É o que diz um estudo publicado pela American Psychological Association. Mas esse conceito não é uma coisa que surgiu ontem, não. Isso é um princípio bíblico que já existe há muito tempo. Porque a ciência nunca vai apresentar nenhum conceito libertador de que a palavra de Deus já não tenha falado antes, meu irmão. Bom, então, com base nisso, dá para a gente presumir com uma certa segurança que, ao perdoar o servo dele, além de todos os outros benefícios que Filemão ganhou com isso, ele também fortaleceu a relação dele com Onésimo. No fim de tudo, muito provavelmente, o desejo de Paulo foi realizado e Filemão recebe Onésimo, é o que eu creio, como irmão amado. Quem sabe Filemão pode dizer a Onésimo o mesmo que Jesus disse a cada discípulo dele em João 15:15, alguns de vocês vão lembrar. Eu já não chamo você mais de servo, chamo você de amigo. Chamo você de amigo. Meu irmão, todo mundo tem um Onésimo a perdoar. Eu não vou pedir para você levantar a mão, mas todo mundo tem um Onésimo a perdoar, não é possível. Ninguém lhe magoou, você não magoa ninguém. Todo mundo tem um Onésimo a perdoar. Onésimo é alguém que tem algum grau de relacionamento com você, talvez profissional, talvez um irmão na fé, talvez um parentesco, talvez uma amizade, e que em alguma altura do caminho ele pisa na bola com você e acaba se afastando emocionalmente de você. Não às vezes fisicamente, mas emocionalmente. Talvez por dias, meses ou até por anos, mas no fim ele reconhece o erro e volta para te pedir desculpas. Quando isso acontecer, lembre-se que um dia você também foi um Onésimo. Você também foi, tentando fugir de Jesus. Quem sabe, tem pessoas aqui que se converteram esse ano. E durante todos os anos anteriores foram inimigos de Jesus. No dia que você se chegou a Ele, o que é que Ele fez? Ele te recebeu de braços abertos. Foi perdão instantâneo. Não fingido, não forçado, instantâneo. Jesus nunca hesitou em chamar você de amigo. Jesus nunca consulta seus erros passados para decidir seu futuro, meu irmão. Então faça a mesma coisa quando o seu Onésimo chegar até você. Faça melhor, vá até Onésimo. Faça isso essa noite. Talvez a pessoa não mora perto de você, mas está à distância do seu telefone, do seu zap. Isso é uma noite de reconciliação. Lembra que eu disse que você ia sair daqui com uma capacidade diferenciada de perdoar? Você recebeu em tempo real pelo Espírito Santo. Faça bom uso disso, porque é um pedido de perdão de um cristão cheio de fé em Jesus. Resolve tudo, meu irmão.